Fala, fanático! Ainda de cabeça quente, eu quero fazer um vídeo aqui para vocês para a gente tentar falar um pouco a respeito de alguns pontos importantes que nós temos aqui no nosso time, na nossa atual situação, que eventualmente que esses pontos, até onde esses pontos nos levaram, né? Até onde esses pontos são importantes e até onde esses pontos eles influenciaram na nossa atual situação, né? No nosso atual momento do time. Tá? Então, para quem já conhece o canal e para quem viu o vídeo de ontem pós-jogo, vai entender que esse vídeo aqui não tem passagem de pano para Crespo, não tem passagem de pano para diretoria, para jogadores, para ninguém. Entretanto, esse vídeo que eu vou fazer agora é um vídeo um pouco mais centrado, mesmo estando aí de ressaca, né, do chocolate que o time levou ontem, né, da eliminação vexatória. Então, vamos começar por alguns recados, certo, pessoal? Então, vamos embora pro vídeo. Pessoal, inclusive, antes de começarmos o vídeo aqui, quem estiver gostando do conteúdo aí, se quiser fortalecer no like, eu agradeço. E para aqueles que não são inscritos, por favor aí, ajudem o crescimento do canal, beleza? Pessoal, o primeiro ponto importantíssimo para a gente falar é do Crespo, né? Porque veja só, São Paulo um time que durante muitos anos ali vem só dando vergonha para os seus torcedores, um time que não estava nos orgulhando, a gente só vivendo do passado, a gente muitos anos de tabu contra times da capital, times de fora do estado, sem ganhar títulos, a gente tomando goleadas históricas no Morumbi, e a gente essa última gestão fez atrapalhadas em contratações, assim, que a gente poderia estar listando aqui, mas não é o caso. Mas todos vocês sabem, contratações como Pato, Jusilei, como o próprio Daniel Alves, que veio numa contratação que a gente não poderia pagar e foi feito assim para agradar a torcida, e o clube está sendo ali, digamos ali, esfacelado, destruído, né? E a nova diretoria assumiu. Aí eu entro no ponto do Crespo. A nova diretoria, no ano passado, teve uma oportunidade, uma situação de troca de treinador, porque nós tínhamos aquele projeto de treinador lá, que acabou com a dignidade, pouco de dignidade que a gente tinha na nossa história, né? Enquanto ele esteve até perdendo o campeonato mais fácil, o campeonato brasileiro mais na mão de um clube, o cara deixou escapar. Mas o foco aqui é o Crespo. Por que o foco é o Crespo? A diretoria estava acenando qual treinador poderia ser contratado, enquanto eles efetivaram o Visoli, aí o São Paulo ficou lá, finalzinho do Brasileiro do ano passado, vamos contratar alguém, vamos entrevistar alguns treinadores. E aí, eis que o Muricy, com o restante da diretoria, entrevistaram em torno de 10 técnicos estrangeiros. Qual que era a tônica de todas essas conversas? Que o São Paulo não ia ter dinheiro para contratar um técnico estrangeiro, porque a onda Jorge Jesus, né, depois do Jorge Jesus no Flamengo, todo mundo quis aqui no Brasil contratar técnico estrangeiro. E aí eis que a realidade do São Paulo, ela bate na porta e diz o seguinte: o São Paulo não tem a mínima condição de contratar um técnico estrangeiro, de técnico bom, de renome e de passagem. Muitos técnicos, o Muricy, por exemplo, tinha aprovado, gostado, mas na hora que ia compor o salário e o pagamento da comissão, o São Paulo não tinha bolso. Eis que a gente chega no Hernan Crespo. O Hernan Crespo fez teve uma ascensão meteórica ali na sua história como treinador. Por quê? Porque ele é um técnico jovem, praticamente só treinou 2 times ali de relevância, porque o Defensa e Justiça é um time pequeno da Argentina, e ele ganhou a Sul-Americana, né? E ele tinha um baita de um atleta, um ícone do futebol mundial. O Crespo, sim, se colocou à disposição dessas entrevistas e chamou a atenção do São Paulo. Claro, ele tinha um currículo, tinha experiências e estudos fora, na Itália, ele tinha condições ali técnicas para poder, que dava a ele, condições dele se candidatar à vaga, e traria ali uma comissão técnica até elogiado. O Alejandro Corran, por exemplo, que dá aulas de PNL, né, que é programação neurolinguística, aquilo que é para mudar o mindset do atleta profissional, outras situações a respeito de que a comissão técnica de preparação física era uma das mais elogiadas na Argentina, e o Crespo veio com essa situação. Sabe o que fez o Crespo ser o escolhido?
não era a primeira opção do Muricy Ramalho, né? O cara é boa gente, ele mas a questão é o bolso. Foi o único que coube no orçamento do clube, que todo o pacote técnico, treinador e tudo é em torno de R$1 milhão por mês. Foi o único que coube. O único que os demais todos pediram 6 vezes mais do que isso para poder vir as outras opções. Então, o Crespo ele veio porque é o único que coube, foi o único que coube, juntou N qualidades, mas foi o único que coube no bolso do São Paulo. Fiz essa introdução para a gente falar algumas coisas. O Crespo ele fez muitas coisas boas no clube, tirou o time da fila, levou a gente a situações, por exemplo, na Copa do Brasil e Libertadores fomos eliminados, mas fazia 6 anos que a gente não chegava nessa fase. Sim, mas é um técnico que está em formação, tem muito potencial, tem crédito com a torcida de São Paulo. Já digo de antemão que a minha opinião seria insanidade pedir a demissão do Crespo, até porque não existe outra opção para a gente colocar agora que o São Paulo tenha dinheiro para substituí-lo. Entretanto, o Crespo vem acumulando inúmeros erros. Eu vou listar rapidamente alguns erros que foram erros que sacramentaram ali pontos para que ele reveja os seus conceitos. Erro, ele inventou o Vitor Bueno de centroavante. Não tinha opção. Beleza, fala que não usa o cara, dispensa o cara. Mas ele inventou o Vitor Bueno de camisa 9. Ele inventou o Reinaldo na zaga e foi um fiasco. Ele conseguiu perder um jogo, uma partida contra o Santos, que começou a partida, a gente já viu todo mundo viu que ia perder, tentando fazer uma marcação individual contra os moleques do Santos. O Diniz deu um baile no Crespo, a gente já viu, isso foi um erro tático, né? Ele conseguiu fazer, quando ele estava de Covid, dando instruções lá pro Juan Branda, a gente perdeu de 2-1 do Bragantino, né, a Red Bull Bragantino, a gente tava com 3 zagueiros, tava tudo certo, o jogo tava tudo certo pra gente, a gente perdeu quando a gente tirou o esquema de 3 zagueiros, desmontou tudo o time e colocou o Vitor Bueno pra gente virar a partida, não existe, né? E o Crespo ele vem errando nesses pontos, e ele errou muito quando ele declarou na semana passada, quando você entrou, empatou a partida, não, eu vou fazer história no Allianz Parque. Tudo bem, é uma convicção positiva, é legal para incentivar todo mundo, isso é legal, mas existe um ponto importante. Quando ele falou que ia fazer história, ele também teria que ver qual que era a estratégia que ele ia colocar em campo e rever os erros que ele cometeu. O São Paulo, é claro, ele não deveria entrar em jogos de Libertadores, principalmente no seu domínio, com 3 volantes. E nós fizemos isso. Nós jogamos contra o Racing com 3 volantes e empatamos em 1-1. Mas a gente ganhou de goleada na Argentina. Exato, ganhamos de goleada na Argentina, porque o Racing é um time ridículo. Aí o Crespo repetiu a mesma estratégia, a mesma ideia de não tomar gols, tomando gol em casa. Então, se a estratégia contra o Racing não deu certo, com o Palmeiras também não deu. E a diferença é que o Palmeiras na sua casa é infinitamente melhor do que qualquer clube aí da Argentina. E foi lá e goleou o São Paulo. Então, o Crespo ele precisa rever os conceitos. Então, esses pontos são importantes para a gente falar. Eu estou dando uma olhada aqui, por quê? Porque aí eu entro num seguinte detalhe. O Crespo ele tem seus créditos, não quero a cabeça do Crespo. O Crespo precisa continuar, mas precisa mudar bastante coisa na sua conduta e na continuidade da sua proposta de jogo. E aí eu emendo com a proposta de jogo que ele faz, aliado à sua preparação física. Preparação física que foi tão comentada positivamente quando eles vieram, quando a gente ganhou o título paulista, mas que estava claro que estava exigindo bastante dos nossos jogadores, que são jogadores muitos acomodados, muitos jogadores velhos, muitos jogadores vindo da China, né? E aí jogadores sem condicionamento físico. O São Paulo jogou no limite e pegamos uma fase de pandemia. O que acontece? O Abel Ferreira ontem, ele falou algo a respeito do São Paulo. Ele falou que o São Paulo é uma das únicas equipes no Brasil que tenta fazer marcação, pressão individual o jogo todo. E a gente percebe, é claro, a gente ganha jogos, é legal ver esse tipo de jogo. Só que o treinador, ele também tem que ter a inteligência de adaptar o seu jogo e usar a estratégia. O São Paulo está quebrado fisicamente. Essa marcação, pressão, que é o estilo do Crespo, ela precisa ser dosada. A preparação física do clube, ela tem lá um treinamento que acontece nos dias dos jogos. É um treinamento mais leve, mas enfim, os caras estão treinando. E qual que é o resultado? Nunca se teve tantas lesões dentro do clube.
o clube não tem nenhum jogador à disposição. E aí, na mesma medida em que a equipe técnica do São Paulo quebra os seus jogadores, que a equipe técnica quebra seus jogadores, existe o outro ponto perdido, que eu falei que eu iria tocar em alguns pontos sensíveis. Crespo, preparação física, agora vamos para o departamento médico. O departamento médico do São Paulo está sucateado, a gente não tem equipamentos. O próprio Nilson César fez uma live com o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho falou, olha, a diretoria pode não gostar, mas nós não temos equipamentos. Nosso equipamento está ruim, vestiário ruim, a gente não consegue recuperar. O Daniel Alves já fez tratamento em casa de fisioterapia. Outros jogadores fizeram a mesma coisa. Por quê? Porque os fisioterapeutas do São Paulo têm jornada dupla em outros trabalhos. Não trabalham exclusivamente para o clube. O São Paulo não tem profissionais, não consegue pagar profissionais. Os equipamentos são ruins. E temos um doutor Sanches, o doutor Gelol de 30 anos lá, que eu não sei se ele de repente é uma boa opção para o clube, ou se ele só é um amigo dos caras lá. Esse cara, ele tá lá, mas ele tem que responder pela não recuperação, porque do mesmo jeito que existe a culpa em estourarem os jogadores, existe também a culpa de não recuperá-los. Haja vista que são 60 dias aí sem o Luciano, a gente fez de tudo para ter o Luciano na fase decisiva agora. A gente foi jogar contra o Palmeiras sem o Luciano. O Éder entrou lá, nitidamente que o Éder tá se arrastando. E ele já estava meses sem jogar. A gente teve que fazer cirurgias, repetir uma cirurgia no Wallace. Coitado, vai encerrar a carreira, um moleque novo. Promessa de como zagueiro, mas vai encerrar a carreira, infelizmente. É o que tudo indica. Tomara que não, mas pelo amor de Deus. O William ficou um mês machucado pelo entorse no joelho. Ele pisou no gramado, ficou 15 minutos e deu problema de novo. Então, assim, jogadores novos. O Marquinhos, que poderia ter sido uma opção ontem no ataque, ele seria o titular do time do Crespo. Energia, o moleque bom, raçudo, habilidoso. Ele estourou na partida, tá machucado, com problema na coxa. E isso vem se repetindo. Então, o departamento médico do São Paulo, hoje é uma vergonha para a estrutura toda do clube. E a diretoria precisa investir, sim, em equipamentos, em profissionais para tirar a gente dessa situação ridícula. E agora, para finalizar, falando em diretoria, vamos aos culpados e aos envolvidos. Parabéns aos envolvidos. Eu vou pedir licença para citar o senhor Júlio Casares, que é o nosso presidente. A licença é porque ele está acometido pela doença, né? Pelo Covid e tudo mais, e que ele se recupere. Mas ele representa o nosso clube, eu tenho que falar. Ele é o mandatário máximo do clube nessa posição. Tem o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol. Tem o coordenador técnico Muricy. Daí para baixo a gente já tem que... A responsabilidade é total deles. Então vamos lá. O que acontece? A gente tem alguns problemas severos nessa diretoria do futebol. Eu vou falar da falta de transparência em algumas situações. Quer uma falta de transparência? Por que a gente fecha contrato de patrocínio master e não revela os valores? É vergonha por ter feito um valor ridículo perante aos rivais? Ou é porque tem algum movimento ali estranho ou uma destinação que vai ser ali contestada pela torcida, né? O destino do dinheiro vai ser contestado? É esse o medo da diretoria? Então falta transparência. Só que aí tem uma informação, né? Acabaram de noticiar no GE os valores do patrocínio master. Mas sabe por que acabaram de noticiar? Porque mais uma vez a torcida usa da estratégia da cortina de fumaça. Ou seja, o São Paulo foi eliminado ontem, tá todo mundo falando sobre isso. Então vamos agora revelar o patrocínio master para que a gente comente sobre os valores. É essa a estratégia. Mas voltando ao modus operandi da diretoria. Não faz essa revelação e também a diretoria já foi muito cobrada sobre a contratação do Milton Cruz. O Milton Cruz, ele é o seguinte, ele é um cara que processou o São Paulo no passado e a justificativa da contratação dele agora, é porque ele vai fazer o link com a ponte, com a categoria. Gente, que ponte? Ele vai ser o motorista do ônibus? Não, então assim, a diretoria até agora não explicou claramente o papel desse cara lá no clube. E a torcida cobra, mas a gente vai esquecendo, né? A diretoria até agora não explicou quem foram os culpados por apedrejarem o ônibus no ano passado, né? O Ministério Público está investigando, mas e a diretoria? Investigou?
né? Então todo mundo esquece. Então assim, esses são os pontos de falta de transparência, certo? Certo. Não vou elogiar, fechamos bom contrato, fizemos bom trabalho. Gente, vocês estão lá, diretores, para fazerem bom trabalho, então não tem elogio. Agora vem o ponto aqui que nós temos que fazer o seguinte, a respeito dos problemas com relação ao elenco do time. A diretoria do São Paulo, ela está habituada à cortina de fumaça e a iludir o torcedor com possíveis contratações que o São Paulo nunca vai fechar. O São Paulo ficou acenando contratação com Caleri, com Benedetto, iludindo o torcedor, dizendo que era o dia D, que isso ia acontecer, que não ia acontecer. Só que a gente viu também, o próprio Muricy falou que desde o início sabia que não ia vingar, porque os caras estavam pedindo um dinheiro absurdo para poder fazer naturalmente ali a liberação dos jogadores. E o São Paulo, sabendo disso, por que avançou? Por que iludiu? Eu explico. Por quê? Porque a gente tem um scout ridículo dentro do clube, que não consegue procurar jogadores, não consegue olhar no continente sul-americano, não consegue olhar nada, não consegue pesquisar nos clubes sul-americanos, não consegue fazer nenhum trabalho de campo, não consegue trazer jogadores promissores, e aí acaba que a gente fica refém de quem? Dos perebas que a diretoria do passado contratou a peso de ouro e hoje são o grande problema no nosso elenco, porque eles atrapalham, não rendem, se escondem e acabam sendo a pior das opções do Crespo. Em cima disso, eu quero finalizar essa análise dizendo o que a diretoria precisa fazer com relação a esse elenco, que é uma limpeza geral com caras como Calazans, caras como Shailon, caras como Vitor Bueno, caras como Pablo, que não merece vestir a camisa de São Paulo, Igor Vinícius, que não merece vestir a camisa de São Paulo, Rodrigo Freitas, que não merece ser zagueiro horrível da base, a gente tem um Beraldo lá para poder lançar, jogadores como Rojas, que fez chantagem contra o São Paulo na renovação do contrato e se provou que ele é muito ruim, que ainda bem que a gente não aumentou o salário e tem que chegar no final do ano agora e dispensá-lo. Galeano, que não vale, é um moleque jovem, mas não vale investimento nenhum sobre ele, a gente tem jogador na base melhor do que o cara, e aí é o seguinte, e para finalizar, tem outros nomes aí, mas todos vocês já devem ter avaliado, o próprio William que se machucou, que até hoje não entrou em campo, a gente tá pagando o salário do cara à toa, né, e para finalizar, a gente tem a situação do Daniel Alves, que é o grande mico da última década aí do São Paulo, da história do São Paulo, um cara de 1,5 milhão, que fez o que fez com o São Paulo, abandonou o São Paulo, se esconde, que enoja o torcedor são paulino. Esse cara precisa sair do clube e é assim que eu finalizo o nosso clube, meus amigos. Um grande abraço, muito obrigado por terem ficado até aqui.